Manda bala. Boa noite, pessoal. Bem-vindo aí todo mundo a essa aula, hoje apresentada pelo Haroldo, colega do Centro de Trauma, da rotina, do plantão, e cirurgião aí extremamente experiente. E hoje ele vai falar um pouco sobre tratamento não operatório doentes vítimas de lesões por PAF. Bom, tudo. Fica à vontade para poder passar a sua apresentação. É com você. Rosati, se tiver alguma coisa no áudio aí, dá Eu te um aviso. alô. Beleza. Eu te aviso. Eu queria conversar algumas coisas em relação às apresentações. Teve uma apresentação do FEST, eu sei até quem fez, e a gente acha sempre que não acrescenta nada, né? Porque você já está um tempo trabalhando, aquele negócio todo, mas é bom, rever algumas coisas é bom, você relembra que esquece, amadurece aquilo que você já sabe e aprende coisas novas. Esse bate-papo aqui nunca é finalizador, ninguém vai finalizar nada. Eu acho que, em relação ao tratamento não operatório, nós estamos começando, né? Vindo da escola mais antiga, que a gente não tinha assim, não existia o trauma como uma cadeira específica. O trauma era uma função dentro da cirurgia geral. Então, nós mudamos muito a nossa visão, trabalhando nessa unidade onde o trauma é praticamente um setor à parte do hospital, diferente das outras unidades hospitalares. Com isso, aumentou muito a nossa visão sobre o volume, a repetição das doenças, né? Que, como ele é centralizador, a gente acaba revendo casos que são mais incomuns nos hospitais gerais, né? Vamos falar um pouco sobre o tratamento não operatório, mas vamos dar um pouquinho mais de visão ao tratamento das feridas penetrantes. Vamos falar um pouquinho delas, dos instrumentos e depois um pouco de exames e talvez no final a gente converse sobre um trabalho. Lembrando que existe um colega, o Dr. Francisco Eduardo, que já fez um trabalho aí no trauma. Ele tem uma casuística de 20 casos de lesões penetrantes, tratamento conservador. Bom, vou tentar passar aqui o compartilhamento para vocês do material didático. Ainda não apareceu aqui, não. Tá rodando aqui um pouco, Rosati. Tá vendo agora, Rosati? Perfeito. Agora apareceu o seu primeiro slide. Tá dando um problemazinho de sinal, tá? Perfeito. Bom, todo mundo está vendo essa imagem, já sabe que nós estamos no Alberto Torres, né? Essa é a imagem de entrada. Na verdade, esse é um portal, né? Essa é uma divisão do pré-hospitalar, uma delas que nos atende, mais SAMU, mais o CCR, e outras unidades com menos complexidade, como o UPA e outras unidades hospitalares.
Na verdade, esse é um portal, o doente às vezes vem comunicado como doente muito grave, talvez para que a gente possa aceitá-lo, e quando chega, passa por esse portal, o doente não é tão grave. Ou ele vem como um doente leve, tranquilo, sem problemas, e quando passa pelo portal, a gente percebe que o doente é bastante grave. Bom, tratamento não operatório era realizado nos doentes desde o início do século XX. Até o século XX, nós fazíamos tratamento não operatório. Lembrando que a anestesia começou com éter em 1840. Depois da Primeira Guerra Mundial, os cirurgiões militares eles perceberam que os doentes tinham uma evolução melhor, aqueles que eram levados à laparotomia. A laparotomia, então, passou a ser o tratamento padrão desses doentes. Na Segunda Guerra, nós percebemos que as derivações externas, as colostomias, davam um melhor resultado. E na Guerra do Vietnã, nós percebemos que a assistência rápida, o atendimento primário logo junto do campo de batalha e a retirada via helicóptero e tal, davam ao paciente, ao doente, um melhor resultado. Desde 1960, esse dogma da laparotomia obrigatória ele vem diminuindo, tanto para traumas contusos como para traumas penetrantes. Para que fique uma situação mais interessante para nós, a gente vai mostrar uma certa divisão do abdômen, né? Na verdade, tem um pouquinho de tórax nessa nossa colocação. Então, nós vamos considerar o abdômen anterior como uma linha imaginária, mamilar, em torno do quarto espaço intercostal, a linha púbica também, horizontal, imaginária, sobre o púbis, e as linhas axilares médias ou linhas axilares laterais, como acontece descrito em alguns trabalhos. Olhando assim, nós percebemos que na parte alta dessa imagem existem estruturas pulmonares, né? A parte do tórax está aqui. De acordo com o grau de lesão, de acordo com o movimento diafragmático, nós vamos ter mais estruturas torácicas ou também torácicas e menos estruturas abdominais. Olhando essa imagem, percebemos o quanto de órgãos nós temos nessa linha axilar anterior, nessa divisão anterior do abdômen. A divisão posterior, considerada abdômen posterior, são as pontas das escápulas, que é em torno do sétimo espaço intercostal, bordas inferiores dos glúteos e também as linhas axilares médias ou axilares laterais. Vemos os órgãos mais ou menos atingidos, pâncreas, vasos, rins, né? Alguma parte do cólon descendente, junto da goteira parietal e cólon ascendente. E o rebordo inferior do glúteo, nós temos reto, órgãos reprodutivos, vasos, né? Então, o tiro, apesar de acharmos que o tiro ele sempre vai numa linha, num trajeto muito anatômico, ele, muito pelo contrário, o corpo está sempre muito desviado, muito rodado, encolhido, e o trajeto nunca é fácil da gente perceber que órgãos ele vai atingir. Falar um pouquinho dos instrumentos, a arma que é considerada a arma branca, podem ser qualquer tipo de material estreito, afiado e afilado, como facas, tesouras, cabides, chifres, etc. Normalmente, a região que é mais atingida de frequência por essa arma, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, quadrante superior direito, quadrante inferior direito. Em relação aos projetis, mísseis, projéteis, nós temos duas situações que aumentam a gravidade da lesão. Primeiro é a velocidade do projetil. Essa velocidade
considerada média para aquelas armas civis, né? Pistolas, armas de pequeno calibre, são consideradas lesões por armas de média velocidade. As de alta velocidade são os fuzis, hoje são muito utilizados na rua, mas são armas de guerra, na verdade. Então, essa energia cinética aumentada por essas armas causa uma lesão muito maior nos tecidos. O outro detalhe é a proximidade. Acho que o Haroldo caiu, já estou tentando falar com ele aqui. Conteúdo atual e de interesse do internauta. E o Rede TV. Bom, vamos ver o Adriano. Luiz, onde parou? Parou na distância, Haroldo. Tá ok. Estão vendo a tela? Não. Agora? Agora tá. Agora, Beleza. perfeito. Tá bom. Então, bom. Eu queria só falar que as armas desse tipo, a mira é feita na cabeça para que o chumbo não estrague a caça. Bom, em relação à avaliação inicial, a avaliação inicial já foi falado por um outro colega aí na apresentação e a gente segue o ATLS, o ABCDE. O manejo inicial é interessante, é a reposição de volume e hemoderivados, principalmente quando o doente está instável, houve uma perda sanguínea muito grande. Analgesia, antibiótico às vezes, e a história das perdas no pré-hospitalar, ela é muito dificultada, porque normalmente a equipe de pré-hospitalar vai receber o doente ou vai pegar o doente em áreas de risco de comunidade, eles são ameaçados, o paciente já foi mudado de posição, então essa informação se perde, infelizmente. Na chegada do doente, na nossa avaliação inicial, a exposição e o rolamento do doente é muito importante para você perceber qual é o ferimento mais grave. Às vezes, entre os ferimentos que ele tem, você tem a noção que aquele é o causador do problema, ou é aquela topografia que é a área de acometimento, e quando você rola o doente, você percebe que ele tem outras lesões mais graves do que aquela que você está vendo. O EFES faz parte do
do diagnóstico inicial, ali junto do doente, na avaliação inicial. Aí uma causa de hipotensão, nós temos aí o hemotórax, o hemoperictônio, o pneumotórax hipertensivo e o próprio derrame pericárdico. Sendo que os dois, com dreno de tórax, a gente resolve. O derrame pericárdio, provavelmente o doente já vai para uma toractomia de emergência. Bom, aqui nós colocamos indicações de laparotomia e a peritonite, obviamente, o doente com a barriga rígida, irritação, aquelas coisas todas, é um doente cirúrgico. É um doente que vai para a laparotomia, mas, muito provavelmente, ele vai se beneficiar com uma tomografia. Se o doente está na hipotensão, o colega da anestesia, junto conosco, já fez a reposição volêmica, já fez hemoderivados, e essa instabilidade permanece, ou ela responde inicialmente e volta o doente a se tornar instável, ele não tem condição de tomografia, vai, obviamente, direto para a laparotomia, né? Achando que a doença básica, o volume básico que ele está perdendo de sangue é cavitário. Nessa ocasião, nós podemos utilizar o Reboa, que o colégio tem um trabalho de outros colegas que os senhores podem ver, e nós aí fazemos o clampeamento da aorta, que também já foi, a aorta torácica, que também já foi colocada na toractomia de ressuscitação. Lembrando que não é um procedimento assim muito fácil, o doente está no decúbito dorsal, tem que ter afinidade com a anatomia. Claro que se o doente está do lado esquerdo, que ele está sangrando, está ventilando na face do colega, se ele não empurrar o tubo orotraqueal para dentro, para ir para o broncofonte direito, para esse pulmão à esquerda ficar mais fácil de trabalhar, de soltar e identificar a aorta junto da coluna, depois de soltar a pleura mediastínica, para você pegar a aorta, com sangramento em cima, às vezes fica impossível. É um procedimento que, depois de realizado, é importante que você libere essa aorta 30 minutos depois, né? A evisceração também é uma indicação de laparotomia, mas pode ser que a tomografia venha ajudar a gente perceber outras lesões que não é vista ainda apenas com as vísceras expostas, né? Hematêmese e o sangramento retal, e tem certeza que esse doente tem uma lesão no tubo gastrointestinal ou alto ou baixo. Empalamento, é claro que ele vai para a laparotomia e, muito provavelmente, se ele tiver com um corpo estranho fixo na sua parede abdominal, ele vai ter que ser retirado esse corpo já com o doente, já num processo anestésico, para que a gente, se ele tiver um sangramento, de repente, a gente já está abordando essa situação e controlando melhor. O último item, eu coloquei aqui, pacientes que, para serem acompanhados no exame físico seriado, alguns profissionais, alguns grupos em condições mais adiantadas de tratamento não operatório, eles utilizam isso como talvez uma possibilidade de uma indicação não absoluta de laparotomia relativa, e com a capacidade pessoal desse grupo, eles podem atender esse doente com o não operatório. O diagnóstico, os senhores já sabem, assim, o que eu estou falando não é novidade para ninguém, todos já têm essa noção, todos têm uma certa experiência. O ultrassom nós já fizemos na entrada, né? O EFEST. O lavado peritoneal não é um procedimento que a gente faz, nem nessa unidade, nem em outras unidades. É um procedimento que demanda tempo de análise,
demanda material, estéreo e, de repente, outro profissional, e não, nem gostamos muito, porque aí já torna esse abdômen com líquido, se ele não tivesse líquido, já torna o abdômen com pneu peritônio, isso atrapalha muito o acompanhamento e a avaliação. Talvez numa unidade de pouco recurso, que eu queira passar esse doente para uma unidade que vai dar o tratamento definitivo, eu posso fazer esse tratamento do lavado. A laparoscopia ou toracoscopia para lesões diafragmáticas à esquerda e lesões viscerais, na verdade, já é um processo cirúrgico, então não é um processo de tratamento não operatório. A exploração local da ferida, para as lesões de parede anterior do abdômen, elas podem ser realizadas, até mais indicadas às vezes para lesão arma branca. Preciso de anestesia, né, de sedação, 2 indivíduos, eliminação, uma dissecção nítida até o fundo da ferida, quer dizer, a exploração é um procedimento que não é de aplicar, fazer uma avaliação digital, não é isso a exploração da ferida local. Se eu tiver um doente obeso, musculoso, múltiplas lesões, médicos sem experiência, e eu garanto aos senhores, é mais seguro presumir que houve violação. 50% a 70% das lesões por PAB, elas violam a cavidade peritoneal, mas apenas 25% a 33% causam. Então, eu posso tratamento seguro, achando que foi violado esse abdômen, e acompanhar esse doente no atendimento clínico de segmento. Em relação aos PAFs, eles destroem muito o tecido, normalmente não é realizado. Talvez uma lesão tangente da parede, que eu quero ter certeza que não entrou em cavidade, eu posso até optar por fazer uma exploração, mas isso não é uma frequência no nosso dia a dia. As radiografias simples, a gente tem usado muito menos de forma geral, porque nós temos a possibilidade de tomografar o doente com certa facilidade, mas usaremos em 2 planos para procurar um corpo estranho, uma lâmina quebrada ou o êmbolo de uma bala, que possa ter entrado no trato gastrointestinal. Eu tenho um orifício de entrada, mas não tenho orifício de saída, e eu não acho projetil, eu posso procurar esse projetil, de repente, com raio-x, ou se eu tiver numa unidade de menor recurso. Isso pode ser pelo trato gastrointestinal ou até mesmo por vaso. Nós já tivemos projetis até dentro do coração e sem uma clínica muito importante. O diagnóstico realmente utilizado hoje, assim, de imagem, para quase tudo, é tomografia, né? Tomografia de alta resolução. E ela, com contraste venoso, resolve a maioria dos problemas, né? Se nós tivermos uma suspeita mais delicada de um esôfago, ou de um duodeno, ou mesmo do reto extraperitoneal, ou cólon direito ou esquerdo em flanco, e eu posso fazer um contraste retal, posso fazer um contraste oral, e isso me facilitar o diagnóstico, mas o contraste venoso, ele normalmente, na maioria das vezes, resolve a nossa clínica. Na tomografia, eu vou ver o trajeto dos projetis e os órgãos possíveis lesados nesse trajeto, né? Posso repetir o exame, se necessário,
E quando ela não é positiva, quando ela é negativa, eu mantenho o doente para o exame físico seriado. Bom, estão todos ouvindo ainda? Estão ouvindo? Sim, Haroldo. Ok. Ah, tá. Não, não. Todo mundo ouvindo. É que o meu está caindo aqui em casa. O tratamento não operatório, então, eu vou fazê-lo se eu tiver instalações possíveis de realizá-lo e componentes como monitoramento cardíaco, cirurgiões 24 horas, 7 dias na semana. Isso aqui é importante, quer dizer, esse colega, se ele receber esse doente, se ele ressuscitar e ele vai realizar as avaliações de repetição, é muito importante. Claro que a gente nem sempre pode fazer isso. Por exemplo, trabalho, todos sabem que nós trabalhamos em outras unidades que não têm essa cultura de tratamento não operatório, por exemplo, e é muito difícil. E os colegas eles também têm outros pensamentos, não existe uma sintonia em relação ao acompanhamento desse tipo de doente, então você, às vezes, se omite a fazer um tratamento desse, poderia beneficiar o doente, ou você deixa o doente num tratamento e explica que ele não precisa ser operado, mas o colega do dia seguinte vem e opera o doente, porque ele já está fazendo isso há tempo, e ele acha até que você deixou o doente sem o tratamento que ele acha correto. A observação mínima que é colocada de forma geral é essa de 12 horas para lesões por faca, né, ou lesões por arma branca, e 24 horas para lesões por arma de fogo. Claro que, de acordo com o doente, isso pode ser ampliado um pouco mais, né? Os exames abdominais seriados, aqui eu coloquei de 4 em 4 horas, né, pessoal? Mas, com certeza, se o doente chegou e você tem uma suspeita que esse doente pode ter um pneumoperitônio, você não tem a certeza ainda que pode ter lesão abdominal, então, 2 horas depois, 1 hora depois, você volta, vai reexaminá-lo para ver se mudou o quadro clínico dele. O exame de laboratório, aqueles padrões nossos, hemograma, grupo sanguíneo, gaso, coagulação e os sinais vitais para percebermos frequência cardíaca, temperatura, etc. Bom, lógico que não podemos esquecer da profilaxia do tétano, feito segundo o esquema vigente. O antibióticos a gente faz, na maioria das vezes, quando os doentes são operados para aqueles órgãos que existe lesão, mas quando utilizamos, são sempre de amplo espectro. Para as lesões externas, que eu não vou operar o doente, na maioria das vezes o cuidado da ferida, enquanto ele não está sendo observado, a limpeza é o suficiente para esses doentes. A analgesia, evitar um pouquinho o analgésico opioide, que isso pode, né, para uma equipe menos preparada, ou realmente o doente sedar muito e a gente ter dificuldade de saber o abdômen dele, se ele mantém igual ou se ele está mudando. Notificações interessantes, todos sabem que isso acontece, em relação à segurança hospitalar, né? Ao policial que normalmente está de plantão, eles têm que ser comunicados desses casos, tanto de faca quanto de projetil, para eles poderem avisar as suas unidades para que possam interceder para que outras pessoas não sofram o mesmo processo de agressão. Esses doentes, todo o seu material são colocados em sacos, são evidências da agressão e podem ser evidências posteriores para os problemas de crime. Feridas documentadas em boletim. Essas vítimas, algumas sabemos que não são vítimas, na verdade, mas as vítimas, na maioria das vezes, sofrem física e mentalmente. Então, esses profissionais da saúde mental, psicologia, psiquiatria e serviços sociais, eles devem acompanhar esses pacientes pelo período de internação até a alta, inclusive atenuando a família. Bom,
Assim, de forma geral, esse é o que a gente tem para acrescentar em relação ao tratamento penetrante. Eu quis colocar um trabalho porque a gente vai poder discutir um pouquinho mais e perceber como esses grupos têm feito, e isso pode nos dar mais coragem, vamos dizer assim, porque operar é bem mais garantido para nós. Assim, eu acho que a gente fica mais tranquilo, mas na verdade para o doente é muito pior, né? Então a gente tem que criar uma segurança nesse tratamento não operatório. E eu peguei esse trabalho porque ele tem várias colocações que eu achei interessante e gostaria de partilhar com os senhores. Demétrios Demetríades já é um profissional conhecido no trauma e os senhores já viram muitos trabalhos deles. Ele fez um trabalho nesse centro médico da Universidade do Sul, da Califórnia, é um centro de trauma nível 1. Lá foram analisados 1.975 lesões penetrantes por arma de fogo e avaliaram TNO de 93 a 2000. Um trabalho retrospectivo, infelizmente, mas muito interessante. 119 pessoas morreram na admissão, na toracotomia, ou outras que foram retiradas, 119 pessoas foram retiradas, né, do trabalho, ou por morte, ou porque as lesões foram tangentes na parede, então eles foram excluídos. Aqui nós colocamos os anos e os casos, né? Os senhores percebem aqui o volume anual de lesões por arma de fogo em parede abdominal e o volume de tratamento não operatório, ok? Um percentual. Vemos aqui que esse volume de indivíduos agredidos, eles vem diminuindo, assim, no total, né, anualmente, o que podemos crer que algum trabalho social ou policial, alguma coisa foi feita que o número de casos veio diminuindo, num total de 1.856 casos. E um total inicialmente, de 792 casos de TNO, que, assim, isso é um trabalho que eu li, um dos primeiros, que eu achei muito chocante esse número, para mim, para pensar dessa forma, e achamos uma numerologia muito grande, né? Então, na verdade, 1.856 casos, excluídos aqueles anteriores, os tangentes e os que morreram na admissão. 76% foram lesões anteriores, como é realmente esperado, né? E posteriores, 24%. Então, o início do trabalho foi computado 792 casos de TNO. Desses 792, 712, olha, esse número é assim muito, para mim é muito grande. 712 doentes tiveram alta sem cirurgia. Então, tivemos 80 pacientes que eles avaliaram inicialmente que tiveram falha no TNO. Mais ou menos 4% desse global. Nesse trabalho, eles classificaram 3 tipos de laparotomia. A laparotomia que eles consideraram terapêutica, né, que as lesões abdominais necessitavam de reparos, ok? As laparotomias não terapêuticas foram lesões que, na verdade, não precisavam de nenhum reparo, né? Uma lesão de cápsula hepática sem sangramento, um sangue no reto peritônio sem pulso e sem ampliação, então coisas que não havia parede, que tinha parado de sangrar,
Então, são coisas que não foi uma laparotomia terapêutica. E eles chamaram a laparotomia tardia aquela da falha do tratamento no operatório inicial, que nesse caso foram 80 pacientes. A observação deles foi de 12 a 24 horas, né? E foi uma observação suficiente para definir os casos por arma de fogo. A laparotomia, quando indicada, não foi exclusivamente pela presença da lesão causada pela bala, mas o exame físico do doente é que formalizou esse tratamento, e eles deixaram isso bem claro. Eu estou passando aos senhores exatamente o que o trabalho colocou, tá? No exame físico, a sensibilidade local do trauma, ela passou a se tornar mais profunda e generalizada, positivando assim uma mudança do quadro clínico do doente, a queda de hemoglobina, mas a queda de pressão, temperatura elevada, o leuco aumentado, foram fatores que foram formalizando na mente do colega a necessidade da laparotomia. O interessante nesse dado, senhores, é que o trabalho vem de 93 a 2000, 8 anos, e só em 98 a tomografia passou a ser rotina. Olha só, eles passaram 6 anos fazendo tomografia, sim, mas não era de rotina nesses doentes. Então, o exame clínico foi a rotina desses doentes. Claro que a tomografia para avaliar a trajetória e as estruturas lesadas, como nós já conversamos antes. Ela, por si só, não foi o determinante da laparotomia, foi a soma dela com o exame físico do doente. É claro que ela ajuda, ela pode aumentar ou diminuir o limiar para a laparotomia. E ela tem uma vantagem que, casos duvidosos, podemos repetir com o passar do tempo sem problema importante para o doente. Bom, como é esperado, as falhas foram maiores nas lesões anteriores, 13%, e 5% nas lesões posteriores. Agora, percebam uma coisa, não houve óbito nos pacientes que foram à laparotomia tardia. Ele não descreve óbitos. Olha só, é a nossa preocupação, né? O doente agravar e vir a óbito. Ele não descreve, são quase 2.000 doentes, né? A laparotomia não terapêutica teve uma taxa de complicação de 22% a 41%. A taxa de complicação dos doentes que tardaram o tratamento, né, a laparotomia tardia, os doentes que começaram com o TNO, a taxa de complicação foi de 6%. Quer dizer, dos 80, 5 tiveram complicação. E foram 4 abscessos que eles trataram por punção tomográfica e uma nefrectomia com hepatorrafia, porque eles consideraram que eles exageraram na utilização de hemoderivados. O tempo médio para as laparotomias tardias foi de 6 horas. Variou sempre entre 4 e 8 horas, mas a média foi de 6 horas. Uma coisa também interessante nessas laparotomias tardias, já que também já foi ressaltado recentemente por um colega sobre o excesso de peritoneustomias, não realizaram peritoneustomias, não realizaram colostomias, todos os reparos foram primários. A taxa de laparotomia não terapêutica que eles tiveram foi de 14%. E, naquela ocasião, eles identificaram como meta 9 a 10%.
essas colocações também são todas do trabalho. Os centros menores, que têm menos seguranças, menos complexidade, com menos material. Se tem uma equipe, ou não tem um local, ou não tem experiência, é melhor não fazer o tratamento não operatório. Essa colocação também é do Demétrios, Demetríades, que acordaram um cirurgião ou um anestesista experiente, mas cansados, ou mesmo júniores, né, para pacientes despreparados, de estômago cheio, a taxa de complicação tende a aumentar sem dúvida nenhuma. Então, só se justifica se a laparotomia for terapêutica. E eu sei que não é fácil, não estou dizendo que é fácil, é inseguro, mas eu acho que a gente tem que tentar acertar o máximo para a laparotomia ser terapêutica, até mesmo para a apendicite, né? Porque o doente complica muito. A preocupação no tratamento não operatório normalmente é de ser mal interpretado pela família ou até por outros colegas, né? Então se preocupa muito nos processos jurídicos, mas o processo jurídico também pode vir de uma laparotomia não terapêutica. Se o familiar ou se o próprio doente souber que ele foi operado e não existia nada em sua cavidade, ele pode se sentir prejudicado. E se nós usarmos a numerologia que eu aqui apresentei, de 22% a 40% de complicações na lapa não terapêutica e 6% no tratamento não operatório, eu acho que na lapa tardia, eu acho que ele provavelmente vai querer pelo menos uma lapa tardia. Bom, as vantagens, senhores, os senhores já têm na mente, né? Isso aí não é uma novidade para ninguém nessa instituição ou em qualquer instituição. Menos tempo de internação, menos gastos hospitalares, né? E menos complicações. Isso é bem claro. Em relação ao caso da facada na parede abdominal, na outra instituição onde nós trabalhamos, uma paciente chegou com 9 facadas abdominais, faltava um pouco tempo para a mudança do plantão, era um plantão de dia e ia começar um plantão noturno. E como a gente não tem essa rotina instituída na unidade de tentar um tratamento não operatório, e com 9 lesões, eu, obviamente, coloquei ela na sala. Bom, das 9 lesões, apenas 4 lesões realmente penetraram a cavidade, né? E, infelizmente, ou felizmente, das 4, nenhuma causou nenhum dano, a não ser na própria parede abdominal. Então, nós consideramos uma laparotomia não terapêutica e, de certa forma, saímos muito frustrados da impossibilidade de fazer o tratamento não operatório inicial e acompanhar o desenvolvimento do paciente. Tivemos 2 casos também, uma facada no epigastro, uma outra instituição que o doente já tinha passado umas 7 horas da facada, né? E continuamos o acompanhamento dela por mais tempo e tal, e realmente não houve a necessidade de cirurgia. Fiquei sabendo que no dia seguinte ela começou a se alimentar e teve alta sem problema nenhum. Existiu um caso na unidade, no Alberto Torres, em que a paciente foi atendida numa UPA no dia anterior, fez uma rafia de parede abdominal
e retornou no dia seguinte, e a gente acabou vendo a doente, e foi operada pela doutora Adriana, junto com o doutor Sardinha, e tinha uma lesão da bifurcação da aorta, na ilíaca esquerda, logo na bifurcação, um orifício pequeno, e que quando nós vimos achamos que era só delgado, mas ele atravessou todo o meso e foi lá na aorta, e ela tinha sido apenas suturada na UPA e foi mandada embora depois da sutura, sem nenhuma avaliação, sem nenhum acompanhamento. Eu retorno a palavra ao doutor Eduardo do Luiz Rosati, para que ele dê continuidade, e até, eu acho que há uns 20 casos aí que o doutor Francisco Eduardo poderia colocar aí para abrilhantar mais essa nossa preocupação. Espero que seja a preocupação de todos vocês. Obrigado. Parabéns, Haroldo. Acho que a sua apresentação foi muito boa. Você deu aí alguns pontos bastante interessantes. E com relação à indicação de laparotomia, a gente vê, como você bem falou hoje em dia, muita gente sem experiência indicando tratamento não operatório, porque o tratamento não operatório vai ser mais divulgado. O tratamento não operatório é para ser indicado por pessoas com bastante experiência, né? Se a pessoa está num local onde não tem a instalação adequada e não tem experiência, como você me falou, é mais prudente que você faça opção pelo tratamento laparotomia. Um tratamento não operatório, ele é bastante arriscado nas mãos de quem não tem experiência ou um local adequado para isso, né? Eu estava conversando com um colega cirurgião, ele mora fora, e ele estava me falando que, com relação a uma colocação apenas, a laparotomia não terapêutica, as pessoas cada vez mais não têm atribuído a laparotomia, onde não foi encontrada nenhuma lesão, a uma laparotomia não terapêutica. Ela foi terapêutica. Ela foi importante para se ter certeza de que tal lesão não aconteceu. Ela foi negativa, porque não foi encontrada nenhuma lesão, mas ela foi terapêutica. Então, eles têm cada vez mais atribuído a laparotomia negativa e não a não terapêutica, porque ela, de certa forma, participou da elucidação do caso, né? Acho que, com relação à indicação não operatória de feridas penetrantes, a gente sempre tem aí uma diferença grande entre as feridas penetrantes por arma branca e as feridas penetrantes por arma de fogo, né? Você abordou isso muito bem. E a gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma guerra urbana bem estabelecida, e a gente vê que a utilização de armamento ela é cada vez mais de armamentos de guerra, né? A gente vê lá no centro de trauma, é bastante comum a gente ver muito mais doentes que chegam com ferimento por tiro de fuzil do que por tiro de pistola ou de revólver. A gente quase não vê mais nenhum paciente que chega com ferimento por um tiro de revólver, né? E isso tem uma importância muito grande, porque a transmissão da energia é muito diferente, né? Dependendo do calibre, uma arma de mão, uma pistola, tem ali 700 joules a energia de transmissão daquele projétil no corpo onde ela está. Mas um tiro de fuzil, calibre 7,62, por exemplo, são 3.792 joules. A diferença é muito grande. A propagação da lesão é muito maior. Isso é uma coisa muito importante que o cirurgião que está na emergência atendendo
um paciente baleado, tem que ter na cabeça. Você vai fazer a opção por um tratamento não operatório, você tem que ter muitas coisas em mente para instituir isso. E o calibre da arma utilizada também faz parte da avaliação do cirurgião que vai optar por um tratamento não operatório, né? Uma coisa que é muito clara quando a gente lê artigos, que você bem falou, você falou do Demetriades, a gente tem vários outros médicos até nacionais, né? O Cisenando, por exemplo, é um cirurgião que tem uma experiência muito grande em tratamento não operatório, tratamento operatório por feridas de arma de fogo, né? E uma coisa que fica bem clara é que, mesmo você tendo alguns casos de insucesso, é mais prudente você, nas mãos de uma equipe experiente, num centro que tem condições, optar por um tratamento não operatório, mesmo tendo um índice, às vezes, de 10%, 15% de insucesso, do que você indicar laparotomia para esses doentes todos. O índice de complicações, ainda assim, é muito menor. O trabalho que você mostrou fala bem isso, e todos os outros que eu li são da mesma linha. Eles mostram que as complicações dos doentes que falharam no TNO e foram operados de modo tardio, elas são complicações, em geral, resolvidas. O índice de mortalidade desses doentes, ainda assim, é muito pequeno. Então, é preferível sempre o TNO quando bem indicado, né? Mas isso indicado, você mesmo trabalha em mais de um hospital e tem lugar que você não pode fazer isso. Você falou, né? Acaba indicando a laparotomia porque a instituição não é preparada, né? Existe uma discrepância, às vezes, muito grande entre equipes, né? E pessoas que não estão habituadas a tratar doentes assim, acaba sendo, às vezes, mais arriscado o tratamento não operatório. Mas eu acho que essa sua abordagem foi muito boa, Haroldo. Bom, eu queria agradecer hoje também, nós temos uma pessoa aqui participando da aula, assistindo, uma pessoa bastante importante, na minha opinião, a doutora Aleluia. A doutora Aleluia foi quem fundou, ela pode me corrigir depois se eu estiver exagerando, os protocolos de tratamento pré-hospitalar da Polícia Militar do BOP. Então, ela tem uma experiência muito grande com relação ao atendimento pré-hospitalar desse tipo de paciente, né? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta ao Dr. Haroldo? Está aberto aí agora o espaço para a gente discutir sobre o assunto. Os 7 dias em casos semelhantes a isso. Eu acredito que foi ainda aqui. A gente está aguardando ainda a perícia. Bom, enfim, Haroldo, é um assunto bastante interessante, bastante sujeito a essas divergências de abordagem. Eu acho até que é um dos assuntos mais interessantes, na minha opinião, da abordagem do trauma. As condutas do tratamento não operatório, principalmente do tratamento não operatório das feridas penetrantes. A gente, de vez em quando, vê coisas interessantes, né, Haroldo, lá no centro de trauma. Você sabe, eu sei que, mesmo nos traumas fechados, tem doentes que nós ainda estamos aprendendo a lidar. Tem doentes que a minha preocupação também, acho que a sua preocupação também, é que um doente possa sair dali e ser mal interpretado por um outro colega, né? Porque se você toma um tratamento não operatório como uma conduta,
e fora o colega pode questionar muita coisa, não é fácil. Mas nós estamos aprendendo. Eu acho que é essa situação, essa exposição, para passar aos senhores, não a segurança, mas passar aos senhores a vontade de tentar escolher um doente que possamos fazer isso. Eu não tenho dúvida que, nós não temos dúvidas que um tiro de fuzil, a energia é destruidora. Então, realmente, estamos formando essa filosofia. Essa colocação foi muito interessante, até porque nesse trabalho, houve essa pergunta e não houve resposta. Mas isso vem a deixar a situação mais interessante ainda. Quando eu falo nós, mais em relação ao grupo que está aqui, né, que está tentando, aqui no Alberto Torres, que eu me refiro, porque a gente tem essa filosofia conjunta. Fora, a gente tenta, às vezes, alguma coisa ou outra, mas realmente a filosofia de grupo é mais difícil. Mesmo nas outras unidades é mais difícil. Então, mas estamos aprendendo, nós estamos aprendendo. E eu assisti uma aula do doutor Cizenando, né, se eu não me engano, desculpe, muito interessante. Infelizmente, algumas aulas aconteceram, você sabe, na segunda e na quarta-feira. Infelizmente, a gente não pôde assistir a todas. Algumas eu revi. E acho que o caminho, de certa forma, é a gente ir podendo assistir, acompanhar e aprendendo cada vez mais, meu amigo. Eu acho que é exatamente isso, Haroldo. As pessoas estarem atentas a essas abordagens e irem aprendendo, e quanto mais a gente fomenta o assunto, mais as pessoas aprendem. Existem vários tipos de tratamento, nem só o não operatório é sempre o mais indicado, isso tem que ser muito bem escolhido pela equipe que está atendendo, dependendo do local onde você está, né? Então, tem lugar que a gente trabalha e que a gente indica laparotomia, não tem nem condição de querer iniciar um tratamento não operatório. Isso é bom porque as coisas vão mudando, as pessoas vão se adaptando a isso e daqui a pouco tem muito mais gente conseguindo praticar isso do que atualmente, né? Essa é a parte interessante da medicina, né? Está em constante evolução. Quando que Sardinha fala muito bem isso, quando ele começou a fazer em alguns doentes tratamento não operatório, há muitos anos atrás, né? E as pessoas massacravam nos comentários, né? Que absurdo, um tiro e não operou, uma facada e não operou, né? E hoje em dia ninguém fala mais isso, né? Quem estuda trauma não consegue mais falar isso, porque sabe que muitas vezes o correto é não operar, né? Então, assim, quanto mais a gente fomenta o assunto, quanto a gente mais debate, mais interessante fica. Parabéns, eu acho que a sua apresentação foi muito boa, muito interessante, Haroldo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Rosati, eu queria fazer só uma colocação, Rosati. Cisco. Oi. Porque o Haroldo comentou do nosso caso, eu acho importante a gente falar a aula do Haroldo foi bem, parabéns, Haroldo, bem legal essa aula. Eu acho importante a gente falar dos nossos casos lá. Nós tivemos 20 casos, né? Eu acho que nós temos um grupo extremamente preparado para fazer TNO. Eu acho que não teve mais casos realmente por causa da energia cinética que a gente tem recebido, né? Porque a gente pega casos muito graves, mas os 20 casos que nós temos lá, nós tivemos 3 operações tardias e um óbito relacionado à operação tardia. Foi uma lesão secundária, né? Uma lesão tardia por energia cinética no paciente com lesão em hipocôndrio esquerdo, né? E eu acho que nós lá no trauma, a gente está tendo uma boa expertise em relação ao TNO, não só TNO de trauma fechado, mas também a gente está aprendendo, né? Eu acho que esses 20 casos todo mundo acompanhou, todo mundo conhece, né? Não só o pessoal que fez a rotina, mas também o pessoal todo, porque a gente tem sempre falado sobre isso, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre os nossos casos, mesmo que ainda não é igual a do Demetrides, que são casos grandes, né? Até porque o tempo dele de
o tempo que ele fez, né, de TNO é bem extenso, né, e tem uma coisa interessante que ele usava muito a toracoscopia para fazer as suturas em lesões de diafragma esquerda, né? Então, por isso que ele também tem uma outra, porque ele fala que os índices, né, de TNO à esquerda são muito baixos, né, geralmente 3,5%. E ele usava muito a toracoscopia para isso, né? Então, ele tinha um número maior, então ele poderia se dar o luxo de fazer também o TNO em hipocôndrio esquerdo, por causa dessa facilidade que ele tinha, né? Só queria fazer essa colocação. Eu acho que nós lá estamos caminhando para essa expertise maior de fazer TNO de parto de abdômen, né? Que os pacientes são melhores e têm uma menor morbidade. Tá? E parabéns, Haroldo, pela sua aula. Achei bem legal. Você abordou o tema de uma forma muito incisiva e muito experiente. Tá certo? Obrigado aí, Rosati, pela fala aí. Obrigado. Esperamos que você possa apresentar esses casos. Eu sei qual é a sua apresentação, mas se puder encaixar alguma coisa, ou até, de repente, se o Rosati se interessar, de repente, mudar, não sei. Mas só para a gente entender também a nossa frequência, a nossa incidência aí nessa unidade. E o que eu quero falar, enfatizar é exatamente isso, quer dizer, nós, desde que começamos o centro de trauma, apesar de eu parecer assim bem novo ainda, né? Eu já tenho um pouco de idade, já tenho um pouco de idade, então, mas a forma do atendimento, essa proximidade da anestesia, né? Trabalhar junto com a anestesia, eles entenderem o nosso trabalho, nós entendermos o trabalho dele, aquela arquitetura de movimento. A gente ouve falar muito de outros locais, como de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? Que é o João 23 e tal, até o Hospital de Clínicas em São Paulo, tem um hospital também, acho que no Distrito Federal, que trabalha muito com trauma e tal, mas nós não temos essa noção de como eles trabalham, né? De que forma eles atuam. Isso é até interessante saber. Mas esse foi um aprendizado, nós estamos há 7 anos aí, talvez, e desde o início, mas eu não sei se são 7 ou são mais já. Essa forma de trabalhar foi uma opção que foi trazida, mas nós, com um pouquinho mais de idade, eu tenho 10 anos a menos do que o Sardinha, e acho que ele também nós sentimos diferença no atendimento, muita diferença na casuística, no número de casos, e de como eles se repetem, e é com essa repetição que a gente aprende muito, né? Obrigado aí por você ter comentado. Deixa eu responder aqui. A Maria Estela fez uma pergunta interessante, que é se todos os doentes que são atendidos por PAF, com orifício de entrada e sem orifício de saída, eles devem ser tomografados. Eu acho que, na verdade, Maria Estela, todos os doentes que são vítimas de lesão por PAF devem ser tomografados necessariamente com contraste venoso, né? Existem muitas lesões que acontecem não no trajeto, às vezes elas acontecem pela propagação da energia cinética. Eu sei que a Maria Estela fez essa pergunta, ela entende bastante de balística, e a gente tem, na situação que você descreveu, Maria Estela, na minha opinião, a pior situação, que é quando você tem um orifício de entrada e não tem orifício de saída. E essa situação é pior porque toda a energia cinética que é carregada pelo projetil, ela fica dentro do corpo da pessoa, né? Quando você tem um projetil que ele transfixa o corpo, ele entra, libera energia durante o trajeto, ele vai embora levando a energia necessária para manter ele em movimento. Então, ele carrega muita energia com ele quando ele sai do corpo. E essa energia não fica dentro do corpo que foi atingido. Então, o tiro entrar e não sair, para a gente é o pior cenário. Porque se imagina um tiro de fuzil que entrou e não saiu,
e deixou 3.900 joules de energia dentro daquele corpo. A quantidade de estrago que ele não consegue fazer. A gente não consegue medir essa diferença, mas tem estudo para medir isso. Você calcula a energia que chega no final da trajetória balística daquele projétil, a energia que é da saída do cano, e essa diferença é o que ficou no caminho, né? Quando a bala não sai, essa diferença é toda a energia que saiu do cano, ficou dentro do corpo. A gente tem algumas matérias, vocês podem até ver isso, tem muito no YouTube mostrando a propagação da energia dentro de bloco, tanto de argila quanto de silicone. O de silicone tem a densidade semelhante à do corpo humano. Então, dependendo do calibre, quando o projétil entra dentro do corpo, ou do bloco de silicone, nesses casos, você consegue ver a dimensão da cavidade secundária que se forma com a propagação da energia cinética. E, com isso, a gente tem lesões muito mais intensas e muito mais graves, e muitas vezes muito distante do trajeto que o projétil caminhou, né? Essa é uma pergunta muito interessante. Muitas vezes as pessoas não estudam e não entendem muito sobre balística, e eu acho que isso faz toda a diferença na abordagem que o cirurgião vai ter quando ele se depara com uma situação assim. A gente no centro de trauma e em muitos outros lugares onde eu trabalho, porque lá a gente acaba tendo um contato muito grande com os policiais que levam pessoas baleadas lá ao centro de trauma. Eles já levam para a gente a informação de, na maioria das vezes, qual calibre foi utilizado naquele confronto, né? Então, ele diz, olha, essa pessoa recebeu um tiro de fuzil 762. Ele me diz qual é o calibre, né? Então, isso é importante para o cirurgião ter essa noção de qual foi a arma utilizada, qual foi o calibre utilizado e em que isso representa e impacta no atendimento daquele paciente, né? Isso é um assunto bastante interessante para ser abordado, estudar mais uma outra aula inteira para falar só sobre isso. Obrigado pela pergunta, Maria Estela. Essa pergunta foi interessantíssima. Rosati, tem até algumas balas que, meio que de propósito, elas se achatam, né, quando tem o primeiro contato com alguma estrutura, para passar essa energia cinética para o corpo, para ver uma maior destruição de tecido. É claro que nós não somos nenhum especialista nisso, né? Estamos longe dessa situação. Também o que nós colocamos aqui não é para ninguém deixar de operar ninguém, para que todos tenhamos essa preocupação de estar fazendo para o doente o melhor para ele. Se o melhor é operá-lo, vamos operá-lo. Se o melhor é aguardar um pouco para ver se ele não é operado, vamos aguardar. E é claro que um tiro de fuzil, mesmo de raspão, vai destruir muito tecido. A gente vê isso com muita frequência. Agora, se realmente pegar, então, nem se fala. Recentemente, né, semana passada, chegou lá com um tiro de raspão, uma ferida em sedênio na cabeça e fez uma hematoma subdural. Foi um tiro de fuzil e a ferida só machucou o couro cabeludo e isso foi o suficiente para fazer uma hematoma subdural no paciente, né? Bom, Maria Estela fez outra pergunta e aí ela disse a clínica não deve ser soberana, se o paciente está em choque, isso já é um diferencial para colocar em sala. É assim, Maria Estela, quando o doente chega baleado e ele está estável, aí a gente vai tomografar esse doente depois de examinar e ver se tem alguma coisa para ser solucionado, um pneumotórax para ser drenado, alguma coisa assim mais imediata, e vai tomografar esses doentes quando eles estão estáveis, porque a gente acaba tendo uma quantidade muito grande de informações da tomografia e, volto a dizer, essa tomografia tem que ser feita com contraste venoso. A tomografia sem contraste venoso não vê nada. Na minha opinião, serve para muito pouco, né? Mas se o doente está instável, é claro, esse doente... Quantas vezes a gente, numa
uma rápida troca de olhares entre os dois cirurgiões que estavam atendendo e o anestesista, a gente não pediu exame nenhum e levou o doente para a sala. Várias vezes, inúmeras, porque é aquele doente que chegou um choque lá, grau 4, completamente instável e não tinha o que fazer a não ser tentar reanimar esse doente na sala de cirurgia. Aí a clínica sempre é soberana, né? Só tomografa o doente que permite, né? E algumas vezes a gente opera o doente e deixa para tomografar depois, né? Porque é aquele doente que você empacota a pelve, enfim, faz lá o controle de dano da lesão hepática, estabilizou o doente, dali ele já não vai mais morrer, só que você tem que tomografar para saber mais informações sobre aquele doente. Tem muita coisa que a gente nem vê na laparotomia, né? Mas é isso aí, Maristela. A clínica vai sempre ser soberana nesses doentes. A gente parte do princípio que esse doente ele é sempre cirúrgico e a gente vai recebendo informações do exame físico, da tomografia, da reavaliação, que vai fazendo a gente optar por ir mantendo mais sem indicar a cirurgia, e isso é constante, até que a gente perceba que o caminho não era esse. Mas a gente nunca parte do princípio que o tratamento é não operatório, parte do princípio que ele será operatório, e à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai mudando de opinião, né? E isso é uma coisa que tem que ficar muito bem clara. A gente vê, às vezes, médicos mais novos que já acham que toda lesão esplênica é não operatória, toda lesão hepática é não operatória. Não, ela é operatória. A gente tem que ser convencido de que ela não será cirúrgica, dependendo da evolução do doente, de como você percebe que o doente está. Mas não instituir um tratamento não operatório para todo mundo, achando que ele é seguro. Ele, às vezes, pode não ser seguro. Mas acho que é isso. Alguém quer tirar mais alguma dúvida, falar mais alguma coisa? Acho que a abordagem que precisava ser passada, Haroldo, foi essa que você passou. E a gente vai caminhando no aprendizado. De pegando mais experiência com o tempo e tentar ser mais assertivo possível Claro. na abordagem desses doentes, né? E Francisco vai dar aula dele ainda, não é ainda sobre esse assunto, né, Francisco? Mas quando a gente finalizar esses temas todos, com certeza vai ter espaço aí para ele falar sobre esse trabalho que ele está fazendo. Ok, a gente vê isso mais tarde. Pode deixar. Gente, então, acho que a aula é isso, né? Estamos terminando aqui a apresentação do Haroldo. Semana que vem tem mais, né? Mais umas aulinhas aí para a gente ir debatendo o tema do trauma. Obrigado a presença de todos. O horário é sempre ingrato, muito tarde, né? Mas é a maneira da gente conseguir juntar as pessoas que gostam do assunto e debatendo e fortalecendo esse tema. Haroldo, parabéns a todo mundo que pôde participar da aula de hoje. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Rosati.